minha nona onda e meus insights. Então, gente, eu já postei um vídeo aqui que chegou e no terceiro dia eu já estava me sentindo paralisada. Paralisei um monte de projetos que eu tinha na minha mente, já na escrita, né? Nossa, eu estava assim cheia de criatividade, querendo botar a mão na massa mesmo, né? Querendo construir mesmo, querendo materializar tudo, viver, né? Tudo isso que estava aqui na minha cabeça. E quando a nona onda chegou, eu dei uma caída, uma queda, foi uma resistência e não paralisei, não quis mais. Só que ontem eu disse, não, eu tenho que assistir, porque tipo assim, eu já fiz uma paralisação uma vez, que na sexta onda eu parei quase um ano. E aí, quando eu voltei a estudar Ilho Couto, tudo voltou a funcionar. Então, o que aconteceu? Aí eu disse, não, eu tenho que estudar Ilho Couto. Cheguei lá, no site dele tem uma série, Conversas no Astral. Nossa, o primeiro vídeo já foi assim, me veio tão enxurrado de situações. A minha história é assim, a minha história de vida é muito pequena. O meu pai e a minha mãe não deram certo, né? Fizeram tudo como manda o figurino, né? Todo ritual de casamento, namoraram, noivaram, casaram, igrejas, na justiça também, né? Que chamam de civil. Mas não, mesmo assim não deram certo. Cada um foi para o seu lado. A minha mãe, por morar no interiorzinho, queria trabalhar, né? E separado, aqui tem uma fama de mulher separada, ainda tem esse monte de crença. Ela foi embora para outro país, ou para uma capital distante, e ficamos com minha avó. Meu pai veio trabalhar em outra cidade e a gente vai vivendo até minha avó falecer. E aí a gente teve que morar com meu pai. E quando nós fomos morar com meu pai, aí foi que a coisa deu para papá. Porque meu pai já estava numa situação, por não superar a separação, ele vivia, já estava alcoólatra, vivia bebendo muito. Ele frequentava sempre casas, né, de prostituição. Ele levava essas mulheres lá para casa. Eu presenciava cenas, né, pornográficas dele com essas mulheres. Muitas brigas, porque ele ia com uma, chegava lá, já tinha outra esperando ele, aí tinham brigas verbais, físicas. Gente, foi um pandemônio. Quando ele botava uma pessoa para tomar conta da gente, ele se relacionava com essas mulheres. E aí agora era um cabaré. As mulheres tratavam a gente bem para conquistar ele, depois conquistava, tratava a gente mal, fazia mal a gente. Enfim, aí ele saía de manhã, só chegava à noite. A gente ficava com fome, não tinha nada em casa. Foi uma infância bem difícil. E aí os vizinhos, você sabe, né? Criança, menina, sozinha, à toa. Aí você acaba sendo vítima de abuso. É um abuso profundo ou não, mas todo mundo sempre quer tirar aproveitar um pouco, né? Da criança, da inocência da criança. E até que ele arrumou uma mulher de uma dessas casas e foi pior ainda. Por quê? Porque ele não ficava em casa e aí ele continuava a sair e aí essa mulher descontava tudo em mim e meus irmãos. Ela batia muito na gente, ela escondia comida, ela não deixava a gente comer. Quando a gente ia dormir, eu era acordada, ela puxava assim os lençóis da cama e eu me acordava caindo no chão, né? Ela dizia que nos lençóis que ela lavou a gente não ia dormir, então a gente não tinha toalha para se enxugar, a gente não tinha coberta para se enrolar, nem na cama, e olha que naquela era cama de espuma, não era colchão não, era espuma que não tinha nem um paninho forrado na espuma. Então foi muito difícil. Depois que essa mulher saiu, piorou ainda. Ele acabou arrumando outro homem, ela traía ele e ela transava com os caras na nossa frente lá. Gente, foi terrível. Foi uma infância bem cruel, bem dolorosa. E tinha minha irmã, a minha mais velha, que além de apanhava da minha madrasta, apanhava da minha irmã também. A gente ficava com fome, a gente ficava com frio, a gente não tinha roupa. E meu pai, assim, no mundo, e dizendo que era o melhor pai do mundo, e a gente acreditava. Porque, tipo assim, ele tinha isso. Olha o que é crença, olha o que é crença. Ele dizia assim: eu nunca abandonei vocês. Vocês têm pai, o pai de vocês não abandona vocês. Bêbado, sempre tava bêbado. E o que é que ele estava querendo dizer, né? Que ele foi abandonado, essa é a verdade. Só que a gente ouviu que ele era o nosso herói, que ele era tudo pra gente, porque ele não abandonava a gente. E aí, quando eu comecei. E aí, minha mãe. E aí foi muita coisa, gente. Ixi, aos poucos eu vou contando aqui. Com essa infância dolorosa, né? Eu me lembro. Você vê a escassez lá em casa, ele deixava cortar água. Eu tive um problema de intestino. Por quê? Porque eu prendia as fezes para não ir no banheiro. Por quê? Porque ele deixava faltar água. Meu pai, eu já estava mocinha, né? Que cortavam água lá de casa, a gente ficava sem água, tendo que pegar, andar muito para ir num parque de exposição próximo lá e pedir, se humilhar para o vigia deixar a gente pegar água. E aí era só à noite, porque de dia não podia, porque tinha gente trabalhando lá. Aí o que acontecia? Ficava todo mundo fazendo, né? Fazendo cocô e não dava descarga. E aí ficava assim o vaso até a tampa de merda. Eu me lembro como hoje, era horrível aquilo. Horrível. E aí eu me prendia até chegar de noite para poder botar água e ir. Minha gente, era uma situação horrível. Isso é uma das poucas, né? Tem muitas situações. Pouquinhas, as pequenas coisas que eu digo assim. E aí, eu não sei, eu fiquei mocinha, não estudava. O meu pai, não, eu lembro que eu só comecei a estudar quando eu já fiquei maior, né? Que eu mesmo me matriculei. E aí, também eu tinha empregos bons, menina. O meu primeiro emprego foi de gerente, eu nem tinha estudo. Eu tava começando a estudar. De gerente de uma loja eu ganhava muito bem, então o dinheiro vinha para mim com muita facilidade. O dinheiro veio para mim com uma facilidade, amor. Não, tudo veio para mim, o dinheiro veio para mim com facilidade, alegria e glória. Deus benza, mas eu não tinha, né, estrutura emocional para poder fluir com esse dinheiro. Então eu esbagaçava mesmo o dinheiro, uma criança totalmente. O que faltava muito? Comida. Então o que era que eu fazia? O que era que mais me incomodava? A sujeira da minha casa. Então todo o dinheiro que eu pegava eu enfiava em comida e casa. Comprava as coisas lá para casa, né, da casa do meu pai mesmo. E aí fui crescendo, eu encontrei meu marido, sofri muito, era muito cruel comigo, muito, o não merecimento, né? Porque a mãe que abandona, uma criança com certeza se sente culpada, alguma coisa de errado tem nela para a mãe não querer, não amá-la, né? E aí você atrai com certeza pessoas que também não te amam, né? E é isso, a ressonância, né? Então,
É, minha mãe, aos 38 anos, ela se suicidou na minha frente, justamente quando eu pensei que as coisas iam melhorar, né? Fui morar, disse, mãe, eu vou morar com a senhora. E aí, deixa eu recusar. Eu disse, mãe, eu vou morar com a senhora. E no dia que eu cheguei lá para morar com ela de malicuia, ela se suicidou. E foi mais um bar que eu tive que enfrentar. E agora, muita coisa, realmente eu comecei a vibrar negativo, né? E é assim, são inúmeras situações. Teve morte do meu irmão, da minha filha também, são muitas coisas que não dá pra contar num vídeo. Mas o que aconteceu nessa nona onda que eu percebi? Quando eu conheci o Hélio Couto, né, que eu já pedi a primeira ressonância, eu já fui limpando, eu já pedi isso, eu pedi a limpeza desses traumas, que isso me doía demais, era muita coisa que me doía. E aí eu fui limpando. Eu me lembro que eu sonhava, gente, nessa casa. Eu sonhava, como se eu tivesse. A gente volta lá mesmo na cena. Eu tenho certeza. Os sonhos era impressionante, era constante nas primeiras ondas. E aí, eu fui limpando, né? Entrei num curso, a Tecelã, que pra mim foi como se o tempo. Eu não conhecia mãe, família, e a Tecelã trouxe pra mim esse lugar de conhecer o que é uma mãe, né? O que é uma menina. Então isso me ajudou a ser mãe. Me ensinou a ser mãe esse curso. Me ensinou o que é mãe, né? E me ensinou a compreender a minha mãe e meu pai. E a constelação também, porque, tipo assim, eu fui fazer o curso para ser facilitadora, mas a gente se autoconstela, né? Tem o grupo que uma constela a outra e aí a gente vai se curando. Essa professora minha, ela diz uma coisa, e é verdade, não tem como você guiar uma pessoa em um lugar onde você nunca andou. Como você vai ser guia? Como você vai ensinar algo se você nunca foi naquele lugar? Então, esse processo de fazer curso de facilitadora de constelação faz com que a gente vivencie de verdade em nós, né, esse processo. A gente faz autoconstelação, a gente consegue entrar no campo, consegue sentir essa sensação do que é campo, né? E aí, com as constelações eu consegui aliviar muitos problemas que eu tinha com minha mãe e com meu pai. Apesar de que eu acho, né, que isso vai ser a vida inteira. A gente vai constelar papai e mamãe, não tem jeito. Sempre a gente vai ter alguma coisa pra constelar sobre eles. E aí, voltando, aí quando eu paralisei, né, aí agora, veja bem, eu já fiz tanta constelação pra minha mãe. Eu me lembro que eu estava muito angustiada, porque eu tinha esses cursos e eu queria trabalhar, porque eu pirei, né, com essa questão de como é que eu tenho tanto curso. Faço ressonância e tô aqui fazendo as coisas em casa. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas aí é o ponto que tá batendo na tecla. Eu percebi, né, na oitava onda, na sétima onda e na oitava, que eu tenho que amar esse lugar de mãe, né? Eu tenho que amar esse lugar de mãe, eu tenho que amar o que eu tenho. Eu tenho que soltar, viver em paz, como eu sou, do jeito que eu sou. Se eu sou mãe, dona de casa, se eu tenho um monte de serviço de casa para fazer, por que eu não sou feliz nesse lugar? Por quê? É o mesmo que vocês. Vocês aí estão angustiados, querendo um trabalho, querendo ganhar dinheiro, isso. Por que não está bem onde vocês estão? Ah, falta dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro. Mas tem que olhar quem é você, qual consciência você tem, de quem é você de verdade. A sua consciência, ela está ligada à consciência do que seus ancestrais foram. Seus pais, seus tios, sua mãe, seus avós, seus pais e sua mãe é a mesma coisa, né? Veja bem, eu sou consciente de ser de Rose, só que essa minha consciência foi construída baseada no que eu vi de mamãe e papai, no que eu vivi até agora. Então, o que faltava muito em casa? Amor, carinho, atenção, companheirismo, dinheiro, muito dinheiro, comida, tudo, faltava tudo. Higiene, tudo. Então, com as constelações, eu descobri, fazendo constelação, que eu achava que eu era filha de chocadeira. Eu não sabia, eu só sabia que era minha avó criança, o pai do meu pai e a mãe da minha mãe, o resto não sabia, não queria saber de nada. E aí, eu comecei a trazer essas coisas pra mim. A perceber que eu tenho família assim, né? A me sentir pertencente, isso foi tão bom pra mim, tão bom. E aí, eu descobri que a minha bisavó materna, ela morreu de parto. Veja que novo. Minha bisavó materna morreu de parto. E o meu avô materno, viúvo, com um monte de filho, precisava trabalhar. Sabe o que foi que ele fez? Deixou cada filho na casa de um padrinho. Quem criou a minha avó materna com os irmãos foram os padrinhos. Meu bisavô, né, o viúvo materno, casou novamente, construiu outra família. E os filhos cresceram revoltados com ele. Então, quer dizer, mais uma mãe que não pôde criar, uma primeira mãe que não pôde criar os filhos. A minha avó materna, filha dessa senhora que morreu de parto, da minha bisavó, ficou viúva. Só foi ter o último filho. Meu avô faleceu com 27 anos. O pai da minha mãe, né, o marido dessa minha avó materna. Então, quer dizer, ela ficou viúva tendo que criar os filhos. Veja bem. Só que o que aconteceu? O ego dela, né? Sofreu, porque o mundo é injusto. Começou o sofrimento, começou a beber. Ficou alcoólatra. E trabalhar. Ela teve que sair para trabalhar, porque ela ficou viúva e os filhos ficavam em casa. E se cresceram se virando. Quem sabe como também, né? Da mesma maneira que eu. Com certeza não, né? Pelo amor de Deus, como eu é difícil. Mas tem muito, só tá pior. Mais horrível. Mas acho que minha mãe foi criada assim como eu, não. E aí, quer dizer, mas lá se vem mais uma orfandade, né? Pelo lado já teve uma orfandade para minha avó e agora uma orfandade para os filhos da minha avó. E minha avó não pode ser aquela mãe presente, né? De estar todos os dias ali. E aí, meu pai, quando minha avó conhecia meu pai era bem de vida, minha avó interesseira, preocupada, né? Com essas coisas, forçou minha mãe a casar com ele. E minha mãe não queria, então minha mãe tem muita mágoa da mãe dela, da minha avó. Muita mágoa. É tanto que ela foi, quando se separou, ela foi de boa embora e nem sei se veio pro enterro da minha avó. Aí a minha avó era depressiva, bebia, né?
também não pôde criar esses filhos, ela trabalhava, ela só chegava tarde, trabalhava e cuidava deles, claro. Ela não abandonou eles, mas você sabe que não é a mesma coisa, né? Uma mãe que tem um esposo, a família tudo dentro de casa. E aí minha mãe aconteceu o quê? Foi embora e deixou a gente. Mais uma orfandade, não é verdade? Agora por nossa parte, outra geração de órfãos. Aí o que acontece? O que acontece? E agora? Vocês que estão vendo essa história. Agora a minha geração, a minha irmã, o meu irmão se suicidou, igual a mamãe, e minha mãe se suicidou, né? Depois de um tempo, eu parei, né? Sim, aí agora nós somos a próxima geração de órfãos, porque minha mãe foi embora, e meu pai, filho deixou com meu pai, ficamos órfãos de mãe. E minha mãe faleceu, se suicidou. Meu irmão, são duas meninas e um menino. Meu irmão se suicidou, entrou em droga, né? O Bert Hellinger, o pai das constelações, ele fala muito que vício é orfandade, é falta do amor, é a busca pelo amor do pai, né? E teve isso, né? Meu pai não conseguiu. Aí já teve a orfandade da mãe e a orfandade do pai também, porque meu pai foi bem cruel com ele também. Então, aí já se vai a próxima geração, que somos nós de órfãos. E agora tem eu. Meu irmão se suicidou. A minha irmã, que é mais velha que eu, sou do meio. A minha irmã, meu irmão é mais novo, eu sou do meio, minha irmã é mais velha. A minha irmã mais velha tem esse problema. Ela deu a filha dela, né, pra madrinha criar. Que ela ficou viúva também. Veja aí, viu? Repetições. Minha irmã ficou viúva como a minha avó. Teve que trabalhar e deu a filha pra madrinha criar. Olha isso, gente. Olha isso. Se eu não tivesse estudado constelação, mesmo sabendo disso tudo, eu nunca ia ligar esses pontos. E ficou eu. E eu agora. Minha irmã sempre trabalhou. Os filhos dela foram criados tudo trancados, os dois. Quer dizer, ela teve essa menina, ela deu. Depois ela conheceu o cara, teve outros filhos. E aí agora não parava de trabalhar. O que aconteceu? Ela deixava os meninos trancados o dia todo, sozinho. Chegava, dava comida, meio-dia, saía pra trabalhar. Teve empregos que nem meio-dia ela ia. Eu não sei como aqueles meninos se criaram. Porque ela era bruta, não deixava eles sair. Eles ficavam trancados. Acho que ela deixava a comida lá, né? E eles pequenos Ah, sim, a sogra dela, né? Ia lá meio-dia, esquentava a comida e dava eles, que eles eram bem pequenos. E às vezes a sogra também ficava, quando era um menorzinho ainda. Então, depois ela arrumou um cara e foi embora pra Bahia e deixou os meninos aí. Um foi pra casa do pai, o outro ficou sozinho em casa. Já era um pouco mais velho, né? Já ficou sozinho. Mas um menino de 15 anos é muito novo, então abandono, né? Abandono. E eu, o que é que eu faço? Pra não ser igual, né? Pra não viver a mesma situação com a minha mãe, porque eu já tinha muita mágoa, que é coisa que minha irmã não tem, eu saboto o meu emprego, eu saboto o meu trabalho, eu saboto, né, o meu tempo pra trabalhar, pra não abandonar as minhas filhas como eu fui abandonada. Eu já percebi isso, que eu saboto as coisas. Quando eu vejo que tá andando, vai andando, é como se eu tivesse medo de eu não ter tempo mais pra minha filha. Então, quando eu ouvi já, quando eu era pequena, eu ouvi que a minha mãe dizia, meu pai dizia assim, que minha mãe dizia, eu tenho que trabalhar, eu não posso morar em cidade pequena que não tem emprego, eu tenho que trabalhar. Então, foi por causa disso que eu não tive minha mãe, né? E aí, mentalmente, eu quero ir seguir trabalhar, mas a minha alma tá o quê? A minha alma teme em deixar, se eu trabalhar e deixar minha filha. Então, preciso muito, né, trabalhar essa questão. E outra coisa também que pode ser, ninguém foi mãe. Essas duas coisas que eu ainda não consegui identificar. Eu posso sabotar a minha profissão por questões de achar que isso vai fazer eu abandonar minha filha, eu não quero abandonar. E eu posso também ter que ficar nesse lugar de mãe, ser mãe, estar na minha casa, né? Trazer essa energia de mãe para uma geração que nunca foi mãe. Entendeu? Querer ser mãe, amar esse lugar, sabe? Eu acho que eu tenho que fazer essa junção de ser mãe, de ser empresária, de ser terapeuta, de ser tranquila, de eu ter que viajar 2 dias, 3 dias, mas voltar pro meu lar, pra minha família, que tá tudo ok, eu não tô abandonando ninguém. E de parar de reclamar, sabe? Eu lembro que quando a minha filha com 16 anos teve leucemia, e ela ficou 2 meses, eu e ela ficamos 2 meses no hospital. A gente ficou sem parar, foi direto 2 meses lá. E eu dizia, nunca mais eu vou reclamar. De lavar prato, de fazer comida, porque ela amava comer, gente, ela amava comer. Eu dizia, você quer o quê de presente de aniversário? Comida. Outra coisa sistêmica, né, gente? O que é que faltava tanto em minha casa? Comida. É incrível, gente. Olha, tudo tem um rabicho aí, viu? Tudo tem um fiozinho ligado, a gente tem que investigar. Então é isso. Após essa paralisação, e que eu assisti esse vídeo do Hélio Couto, eu percebi que talvez eu tenha que trazer essa energia de mãe, esse arquétipo de mãe, para que as próximas gerações, sabe, já venham mães também. E que a gente pode ser mãe, a gente pode trabalhar também, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente cuida da nossa casa, mas a gente pode sair, ficar bonita, ir para um escritório, ir para viajar, fazer nossos workshops, ter nossos conhecimentos, mas também isso não vai tirar nosso lugar de mãe, sabe? Não vai. Então é isso que eu tô vendo, que tipo de terapia, né? O que é que eu vou fazer para desbloquear e entender, conseguir casar aí essa questão de eu ter que ser mãe, né? E ao mesmo tempo ficar tranquila. Que o fato de eu ir trabalhar, eu não tô abandonando minha família, minha casa. Ai, é muita coisa para trabalhar aí. Eu vou ter que ter muita energia para mudar de postura. A gente pensa, sente, mas a gente tem que agir. A gente tem que haver uma força nossa aí para mudar, né, esse lugar onde a gente está. Por exemplo, eu já percebi isso agora. Então agora eu preciso agir
O que é que eu vou agir? O que é que eu vou fazer? Né? E aí eu tenho que ter uma prática diária. Gente, às vezes a gente quer muito rápido. Para eu mudar esse padrão, para eu consertar isso, eu vou ter que ter mais ou menos 60 dias aí de uma prática, né? Para quebrar aí esses padrões e me colocar nesse lugar de forma leve e tranquila, seguir firme, sendo terapeuta, né? E mãe, esposa, que cuida da casa, que cuida do lar e que ama fazer isso, sabe? Quebrar essas gerações de mulheres que não conseguiram ser mães e também quebrar aí, né, esse medo com certeza que está na minha alma. Se eu sair para trabalhar, eu estou abandonando a minha família. Então, gente, vejam, mais um relato, né? E a questão que eu quero que, se vocês tiverem uma ideia para me dar, eu vou amar, pode botar aí nos comentários. Que vocês estão me ouvindo e vai surgir algum insight para vocês, às vezes até para mim mesmo. Então, preste atenção à resistência. O que é que vocês estão resistindo? O lugar onde vocês estão. Por que não sair? E por que ter que sair dele? Entendeu? Porque por que que eu vou ficar reclamando porque eu sou mãe, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não dou conta dessa casa, é muita coisa. Como é que eu sou ressonante? Como é que eu estudo tanto e eu fico lavando prato? É horrível essa sensação, gente. É a história que ele fala dos ricos. Como é que uma pessoa perde a consciência do rico e fica aí lavando roupa? E é isso mesmo. E ao mesmo tempo, sabotar. Ah, eu vou parar, não quero fazer mais nada. O que é que eu quero dizer com isso? Meu Deus, se eu crescer, eu vou abandonar minha filha. Ai, minha gente. É danada. Depois eu conto se eu conseguir sair disso.